Olá, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais este programa que é o Tecnologística Apresenta. Hoje, um assunto muito importante, que é o impacto que um incêndio pode causar em centros de distribuição. Não é só a perda de um prédio físico, mas toda uma operação que pode sofrer com algo assim que possa acontecer. Hoje nós temos aqui grandes especialistas, o Marcelo Lima, que será o nosso moderador, que é um engenheiro químico e especialista em gerenciamento de risco, também é presidente do ISB, que é o Instituto Sprinkler Brasil, e consultor sênior da FM Global. Temos o Cássio Armani, que é ex-comandante do Corpo de Bombeiros de São Paulo, o Lacerda, José Carlos de Lacerda Souza, que é diretor de riscos e seguros do IRB, e o Guilherme Brockman, que é diretor de gerenciamento de riscos e seguros da DHL para a América Latina. Sejam todos muito bem-vindos, tenham um excelente evento, e eu passo a palavra agora para o Marcelo Lima, que vai nos introduzir nesse assunto tão importante para os dias de hoje. Marcelo, por favor. Obrigado, Shirley. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Como a Shirley já adiantou, o objetivo da gente é falar um pouco sobre o impacto dos incêndios, sobre a operações de logística, quais são os resultados de um incêndio nos negócios de quem possui galpões de armazenamento, CDs, ou transfere material. E a gente quer falar sobre isso com três visões diferentes. Uma visão do setor de seguros, que seria representado pelo Lacerda como representante do IRB, uma visão do Corpo de Bombeiros, que é o responsável pela legislação, responsável por apagar o incêndio quando ele acontece, e uma visão do usuário, que é do Guilherme Brockman, que é gerente de risco da DHL, que é uma pessoa que tem que tomar todas as medidas para que sua operação continue funcionando. A gente, às vezes, pensa que o incêndio é uma questão só de fazer o seguro do prédio. Queima o prédio, a gente busca a indenização da seguradora, a indenização de danos materiais, a indenização de lucros cessantes, mas a gente esquece que existe uma quantidade enorme de pequenas perdas que a gente tem, perda de competitividade, perda de clientes, perda de share de mercado, que a gente perde e que o seguro não está aí para cobrir, porque não tem como cobrir, né? E vamos tentar falar sobre essas coisas. A gente vai fazer aqui no esquema de ping-pong, de perguntas e respostas, e eu gostaria de começar com Lacerda. Lacerda, você que tem essa posição de ressegurador, talvez, com certeza o maior ressegurador do Brasil, você tem uma visão muito abrangente do que é o mercado de seguros e a qualidade dos riscos. Como é que o setor de seguro e resseguro vê essa questão do setor de logística? Obrigado pela pergunta. É um prazer estar aqui. Obrigado, Marcelo, pelo convite também, a Tecnologística, o conteúdo que está com a gente. O setor de seguro e resseguro ele tem um papel institucional, né, de ajudar no desenvolvimento econômico do país. Porque os empreendimentos eles não se viabilizam se não tiver seguro. Ninguém vai investir milhões, né, até bilhões de reais em um negócio que não tenha seguro. Então, o setor de seguros e resseguros enxerga o setor logístico como um grande cliente, um cliente que oferece muitas oportunidades de negócio para o setor de seguros e resseguros. E esse setor, por exemplo, cresce de maneira exponencial, né? A gente tem uma previsão esse ano do setor vai crescer alguns milhões de metros quadrados aí de novas áreas, né, de armazenagem, condomínios logísticos. Então, só para esses novos empreendimentos, nós temos seguro de garantia, seguro de responsabilidade civil, seguro de acidentes pessoais, seguro da construção mesmo, né, que você garante desde
projeto, né, até o erro de projeto que pode acontecer, o dano da natureza, o próprio erro na execução, enfim. Então, você tem esse seguro para vender aí. O seguro não só garante essa indenização, mas como ele presta serviços, né? O seguro, o resseguro, né, juntos, eles podem ajudar tanto na análise do projeto, né, para ver se o projeto está adequado, a questão da segurança principalmente, né? A gente pode também acompanhar a obra, né, fazer todo o trabalho ali de checagem, que as coisas estão sendo feitas de acordo com o projeto, de acordo com o que deveria ser em termos de segurança, né? Então, o setor de seguros e resseguros, ele enxerga o setor logístico como um grande provedor de oportunidade de negócio e quer fazer uma parceria com esse setor para que esse setor seja mais seguro, né? Que tenha as suas atividades, né? As suas expansões, as suas construções devidamente garantidas, né? Protegidas pelo seguro para viabilizar o empreendimento e também, se caso acontecer alguma coisa, a gente poder indenizar essas perdas, bem como ajudar esse setor a ele mesmo se proteger, gerenciar melhor esse risco, né, através dos nossos engenheiros de risco, que vão às plantas assessorar, né, aos nossos segurados, e com isso a gente poder cumprir o nosso papel institucional, de ajudar nesse desenvolvimento da economia brasileira, através de apoio a todos esses projetos, garantindo essa proteção que o seguro garante. Essa é a visão mesmo de um parceiro fundamental para que a gente possa fazer negócios, né? E estamos prontos para isso. Guilherme, o Lacerda falou de gerenciamento de risco e tal, que é uma coisa que eu sei que você sempre trabalhou com isso, é a sua área hoje em dia. Qual que é a importância de você ter um programa estruturado, que acho que a palavra-chave aí é ter a coisa estruturada e formalizada para uma operação do tamanho que essas que você tem no mundo inteiro e você é responsável pela América Latina? Eu acho que, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Marcelo. Obrigado por poder participar desse evento, que eu acho por demais importante para o segmento. Eu diria, complementando já o que o Lacerda colocou, tudo começa lá atrás. Então, a gente está falando aqui de consequências eventuais num incêndio, num complexo logístico. A coisa começa desde o nascedouro do projeto. Eu diria que uma gestão integrada na elaboração de um bom projeto é fundamental. Já no início, onde você vai fazer o cruzamento de todos os projetos, não só da construção, mas da cobertura, do sistema de proteção, da parte de iluminação, da parte de elétrica, a distribuição de racks, por exemplo, tudo respeitando, vamos dizer, as condições de cada projeto, de cada segmento, vamos dizer. Eu tenho que ter aprovação do Corpo de Bombeiros, com certeza, mas se eu for deixar na mão do pessoal de projetos, eles vão colocar o máximo possível de racks e eu vou ter problemas depois na sobreposição de algumas instalações. Então, acho que um bom projeto é fundamental. E aí começa o gerenciamento e a gestão de riscos desse projeto. Eu costumo dizer que a gente tem que participar desde o nascedouro. Então, um bom gestor de riscos tem que ter, juntamente com as áreas de desenvolvimento da companhia, com as áreas de facilities, com a área de security, safety, embora segurança aqui seja uma palavra única, são dois segmentos diferentes dentro de uma grande organização. Então, você tem que ter um balanço muito equilibrado entre redução de custos que você busca ter um projeto competitivo para oferecer para os seus clientes, com a melhor segurança possível, que isso é visto como um alto fator de venda também. E o mais importante é evitar que um evento desses ocorra. Então, é isso que eu falo de uma boa gestão de riscos. É ter a redução da exposição de risco das tuas instalações, tá, de uma maneira harmônica com o negócio. Você não pode parar o negócio, mas você tem que ter os sistemas muito bem implementados, para poder ter uma operação boa. E eu diria que o mais importante também, depois de tudo isso, é preservar as pessoas, os trabalhadores desses locais e as suas famílias, porque tudo vai ter uma consequência. Se eu tiver um incêndio numa instalação, muita gente depende desse trabalho,
muita gente depende, todas as famílias vão ficar com problemas. Então, é uma coisa, uma série de pontos que você tem que desatar ao longo desse projeto, desde o seu nascedor. Ô Guilherme, continuando um pouquinho, você falou um negócio aí que é bem interessante. Como é que essa briga de quem faz a gestão de risco com quem quer mais material dentro do depósito, colocar mais alto, na verdade, quem está na operação? Porque é uma briga, não tem jeito, ela sempre acontece. Como é que se resolve isso? Porque sempre tem alguém reclamando que você está atrapalhando porque você está querendo colocar mais segurança na operação. É verdade. Eu posso dizer com muito orgulho que eu trabalho numa área da companhia. Vocês sabem que a DHL é uma companhia global, a gente está no mundo todo. Na área do gerenciamento de riscos, nós temos mais de 350 profissionais espalhados pelo mundo. Né? Só que eu não tenho gente em todas as operações, fica inviável. Então, eu conto com meus pares, principalmente da área de facilities, safety, security, real estate, em que eles fazem vistorias mais a miúde do que eu. Eu faço minhas vistorias. Independente da FM, eu faço as minhas também. Vejo se o housekeeping está em ordem, se o pessoal está seguindo a orientação, está fazendo os testes mínimos e mantendo os testes mínimos que a gente necessita. Não esquecendo que a gente está vivenciando já um ano de pandemia, em que várias operações diminuíram a sua velocidade, várias operações têm menos gente do que normalmente teria numa operação, para manter o distanciamento social, manter todas a gestão de segurança desses nossos funcionários. Né? Então, isso é muito importante, que a gente tenha pessoas no site fazendo a coisa certa. E isso a gente tem sido. Tem briga? Sempre tem. Porque a operação quer pagar menos, quer ter o menor custo possível. A gente quer que a operação esteja com toda a segurança possível e com a mínima exposição de risco possível. Isso tem um custo. Beleza. Amani, pulando para você. Você tem uma frase que eu gosto muito de repetir, repito toda hora, que se a VCB apagasse incêndio, o bombeiro andava com o porta-mala cheio, chegava lá e jogava no fogo. A VCB não apaga incêndio. Queria puxar para o seu lado de... Nós temos 743 inscritos. Shirley, eu acho que... Corta o microfone, por favor. Amani, você sempre fala essa questão da VCB, e eu acho interessante, porque quando você tem um incêndio, você vê o proprietário, o gerente, está sendo entrevistado na televisão, a primeira coisa que ele diz é fala, eu tenho a VCB. E o prédio está completamente queimado de parede a parede. Né? Fala um pouquinho sobre legislação, sobre qual que é o objetivo da legislação, o que é o AVCB, por que ele não pode ser confundido com uma planta bem protegida. É uma parte importante do processo, sem dúvida, mas qual é a função dele aí nessa coisa toda e o que o empresário ou o gestor do depósito tem que pensar a respeito da proteção? Bom, boa tarde para todos primeiramente, né? Obrigado, Marcelo, pelo convite do ISB, parabéns à Tecnologística aí por essa parceria, né, nesse evento, juntamente com o Instituto Sprinkler Brasil. Parabéns aí também ao pessoal da Conteúdo que está permitindo que a gente faça esse encontro. Boa tarde para todos. De pronto, eu gostaria de esclarecer que eu estou na reserva desde 2018, né? Hoje eu atuo como engenheiro civil e de segurança do trabalho, sou consultor e professor universitário. Mas, respondendo à pergunta do Marcelo, né, eu não poderia deixar de explicar que o órgão de vistoria do Corpo de Bombeiros tem outros nomes, né, conforme os estados brasileiros. Ele, sem dúvida alguma, tem sua importância porque faz parte de um processo administrativo de licenciamento da edificação no que tange a segurança contra incêndio. Mas eu sempre comento sobre isso porque é muito comum nas perguntas que se fazem logo após incêndios, né, os repórteres em geral, a imprensa de modo geral, está preocupado em saber se estava legalizado, se estava licenciado ou não o prédio está todinho destruído. Quando eu digo, né, que o AVCB não apaga incêndio, é que o ato de subter o licenciamento, né, ou o auto de vistoria,
ou a BITS do Corpo de Bombeiros, conforme a denominação varia, significa que alguém do Estado foi no local e verificou que naquela data, naquele momento, as condições estavam ideais, estavam atendendo às normas vigentes, à legislação estadual e local. Então, é como um flash, né, uma foto daquele momento. Acontece que, passado esse momento, né, dependendo do estado de São Paulo, por exemplo, que eu trabalhei 36 anos, o laudo de vistoria vale por até 3 anos num depósito, num atacadista, por exemplo. E aí, nesse período, será que as instalações de segurança contra incêndio estarão adequadas, né? E eu tive a experiência de trabalhar no final da carreira, principalmente em 2 CDs que tiveram incêndios na região metropolitana da capital, São Paulo, e que a gente verifica que as condições não eram as adequadas. E aí vem aquela questão que o nosso colega Guilherme acabou de comentar, né? A preocupação de se manter as instalações de forma adequada em relação, principalmente ao sistema de chuveiros automáticos, que é o que a gente espera que controle, pelo menos, o incêndio e não deixe que a propagação tome a edificação inteira. Então, essa é uma preocupação muito grande, né, que os gestores dos centros logísticos devem ter, que não tão somente obter o licenciamento junto aos corpos de bombeiros, mas seguir, de fato, o que preconiza a norma brasileira 5674, que é a norma de manutenção predial. E agora está sendo uma ferramenta muito boa para isso, que é uma nova norma da ABNT, a 16.747, que é a norma brasileira de inspeção predial. São ferramentas boas para se fazer um trabalho preventivo. A gente não ouve ninguém falar que vai, por acaso, consertar o avião em pleno voo, né? Não dá para fazer manutenção de segurança contra incêndio depois que o incêndio começou. Então, tem que ser preventivo. Obrigado, Armani. Lacerda, voltando um pouquinho para o seguro, a gente ouve muita gente falar que existe uma dificuldade de alguns empresários de conseguir de conseguir comprar seguro para os seus empreendimentos. A gente vê corretores também, às vezes, reclamando sobre isso. Qual que é a situação hoje em dia no Brasil? Como é que a qualidade geral desse setor de logística, em termos de, pensando no risco de incêndio, como é que vocês veem a qualidade do risco e por que está acontecendo isso? Essa recusa em se vender seguro para certos negócios. Liga o seu microfone. Ah, tá. Obrigado pela pergunta, é muito oportuno aqui falar sobre isso. O que acontece, né, com o setor logístico, né? Eu preciso até traçar aqui a linha do tempo e mostrar um pouco o que aconteceu ao longo da história, né? E vou começar a história desde a fundação do IRB. O IRB começou em 1939 e aí, efetivamente, o seguro incêndio no Brasil ganhou um vulto maior com o IRB. O IRB publicou um material técnico muito bom lá na época, logo alguns anos depois, no início dos anos 40, que foi a Tarifa de Seguro Incêndio do Brasil, que até hoje é uma referência para muitos, né? Algumas pessoas do bombeiro até hoje ligam um pouco lá para o IRB, a tarifa incêndio agora não está valendo mais, né? Porque o IRB não tem mais esse poder de legislar, né? De fazer norma de seguro, né? Agora é a SUSEP. Então, desde que começou lá com a tarifa de seguro incêndio do Brasil, a gente tem os seguros de armazéns ou de depósitos sendo feitos pelo mercado brasileiro, as seguradoras e os resseguradores. No caso, o IRB era monopolista nesse momento, e ali o seguro era feito de uma maneira que bastava o segurado desejar fazer o seguro, a seguradora aceitar, que o IRB era obrigado a aceitar o resseguro. Então, isso criou, ao longo desse tempo, uma facilidade muito grande. Era uma cobertura até automática e obrigatória para o IRB. Então, o armazém que tinha qualidade ou que não tinha qualidade, ele tinha a cobertura de seguro e resseguro garantida. O preço, às vezes, variava um pouco, porque é questão das proteções, mas tinha a cobertura garantida, o IRB era obrigado a aceitar.
E, até detalhe, naquela época, a cobertura era feita sem franquia, né? O segurado não participava da indenização, franquia zero. Então, era bastante vantajoso assim, para o segurado, e isso perdurou até, ainda botando a linha do tempo, início dos anos 90, né? 92, 93, as seguradoras fizeram um plano diretor junto com uma consultoria, e começaram a mudar os produtos que davam cobertura para o seguro incêndio, começaram a criar os produtos multirrisco, o seguro risco operacional, o seguro de riscos nomeados. E aí, esses novos produtos entraram no mercado. Aí o IRB, como ainda monopolista do mercado, também se sentiu obrigado também de dar cobertura para esses produtos e ainda tinha a opção do produto antigo da tarifa de seguro incêndio do Brasil. Isso perdurou até a quebra do monopólio de resseguro em 2007, final de 2007, início de 2008, começou a quebra do monopólio, o IRB já não era mais monopolista, e aí o IRB pode recusar riscos. Né? Se o risco não atende os guidelines mínimos do IRB, ele começou a recusar alguns resseguros. Mas o setor logístico, ele não sofreu nesse momento, porque eu vou contar um pouco como é que funcionou, né? Mas outras atividades, como indústria de papel, indústria têxtil, algumas empresas de espumação, colchões, madeireiras, essas empresas tiveram, logo naquele início da quebra do monopólio, muita dificuldade de fazer os seus seguros e o resseguro também, porque o IRB passou a selecionar o risco, né? Algumas entraram até com ação, foram para a justiça, obrigar o IRB a aceitar o risco, haja vista que fazia muito tempo. Eu mesmo participei de algumas que a gente perdeu na justiça, fomos obrigados a fazer o resseguro de algumas empresas aí, né? Mas o setor logístico, o setor de armazéns, né, CDs, eles não sofreram nesse momento, porque quando abriu o resseguro, uma das regras lá que foram adotadas é que o Lloyds ele aprovou todos os sindicatos num único código e passou a operar no Brasil de maneira imediata ali, né? E esses sindicatos ofereceram para os corretores, ofereciam lá naquela época, um contrato automático, eu chamava de facility, né, que aceitava os riscos de armazéns, de CDs, com algumas condições, né? E os corretores começaram a fazer isso, né? Usaram, através da cobertura do seguro transporte, para cobrir as mercadorias, né? E o prédio e as instalações e equipamentos eram feitos num outro contrato automático. Então, o setor de armazéns, né, não sofreu, porque o IRB negava, mas eles faziam esse seguro lá no Lloyds, lá, por um preço muito baixo, franquias muito baixas, e com a qualidade do risco também ruim ou boa, eles aceitavam. Isso perdurou até um determinado momento. Tem até um nosso subscritor lá do escritório de São Paulo, do IRB, Davi Neves, né? Ele começou a fazer, a partir de 2013, uma relação de sinistros que aconteceram em armazéns durante esse período. Ele fez assim 1 ano, quase 2 anos. Ele somou 4 bilhões de prejuízos nesse tipo de risco. Né? Só dos grandes, a gente não pegou tudo não, só os grandes que saíam notícia no jornal e tal. E aí, o Lloyds, né, esse pessoal que dava cobertura, eles não tinham, não sei se porque ainda era pequeno no mundo todo, né, a operação do mundo todo no Brasil era pequeno para eles não mudaram as condições e continuou sendo feito. Quando teve aquele ano dos grandes furacões, Irma e outros aí, né, que teve um prejuízo muito grande no Lloyds, eles passaram a rever essas condições e passaram a não aceitar mais esses contratos automáticos que os corretores tinham. E aí os armazéns, né, que tinham essa facilidade de fazer, não tinham, vieram buscar no mercado. E o mercado começou a recusar os riscos que não tinham qualidade. Então, a partir de 2016, 2017, né, até hoje, o armazém, né, o CD, o condomínio logístico, para fazer o seu seguro, precisa ter qualidade para que os resseguradores aceitem esse risco, né, e as seguradoras também. Então, por isso começou a acontecer essas recusas, né, e começa uma reclamação no mercado, que não tem cobertura.
Mas eu até, desculpa alongar um pouquinho, mas colocando o seguro como se fosse um clube, né, que o seguro tem um princípio básico, que é o mutualismo, né? Então, o mutualismo, ele tem como princípio básico algumas condições para você entrar nesse clube. Se você não... Eu sou gestor da carteira do IRB. Se eu deixo entrar na minha carteira algum risco que não tem a qualidade que eu preciso, o que vai acontecer? Eu vou ter essa carteira com resultados ruins. Então, esse clube aí do seguro começou a criar restrições para que não tenha qualidade entrar. Então, eu vejo a solução. Qual é a solução? Efetivamente, fazer o que o Guilherme comentou, né? Ter uma efetiva melhoria no risco, investir na prevenção contra incêndio. Chuveiros automáticos seria o ideal, óbvio, né? E toda a gestão do risco tem que ser melhorada, né? Então, eu acho que o caminho é esse. A gente pode até ajudar esses riscos que não estão sendo segurados a transformarem-se de limão em limonada, né? Porque às vezes tem um risco ruim, você vai lá, faz todo um trabalho e se transforma num risco muito aceitável, vai ser até disputado no mercado. Então, existe realmente as recusas, porque o mercado hoje está seletivo, está colocando condições mínimas para aceitar o risco. E aí, aqueles que não têm essas condições vão ficar de fora realmente. Muito boa explicação. Tentando dar uma resumida, houve um tempo em que qualquer coisa poderia ser aceita por conta do monopólio. Chegamos até o mundo de hoje em dia, em que se você não tem qualidade de risco, você não consegue segurar o seu patrimônio, né? Eu acho que é uma mensagem muito clara para quem trabalha na área, para quem é do setor, que é importantíssima a ideia de que é importante trabalhar na qualidade do risco. Eu vou aproveitar, Lacerda, só para fazer uma perguntinha rápida aqui, porque já entrou uma, e eu sei que vão entrar várias perguntas dessa, e eu já queria falar ver se você respondia. O famoso desconto porque instalou sprinklers, ou desconto porque instalou sistema de incêndio. Havia também, historicamente, essa questão na tarifa incêndio. Como é que está a situação hoje em dia? Porque todo mundo pergunta isso. Se eu instalar sprinkler, vou ter desconto do seguro? Obrigado, a pergunta é excelente. Muito obrigado, Marcelo. Uma oportunidade de falar. O sprinkler, ele é o equipamento de proteção contra incêndio de mais eficiente, mais eficaz, né? Porque ele combate o incêndio no início, você consegue debelar o incêndio, ele não tem proporções, né? Não vai se transformar numa perda que o bombeiro vai precisar ir lá e fazer todo aquele trabalho, né, para salvar as vidas e tal. Então, quando o segurado investe no sistema de incêndio adequado, com água, com todo aquele, né, as normas sendo atendidas, o segurador, o recebedor, tem um outro olhar. O olhar é diferente, né? Nós mesmo no IRB, na época, lá que a gente não aceitava lá os armazéns, recusávamos mais de 500 propostas por ano. Quando a gente vinha que tinha sprinkler, opa, tem sprinkler. Como é que está esse sistema? Está adequado? Tem água? Abrigada? Tá lá? Pô, então esse aqui a gente pode aceitar. Esse a gente vai olhar diferente. A gente vai dar um preço melhor. A gente vai colocar uma franquia talvez menor para poder equilibrar ali a questão franquia-preço, né? Então, quando o segurado investe no sistema de sprinkler adequado, né, com todas as normas atendidas, o olhar do segurador, do ressegurador, é completamente diferente. Ele vai buscar trazer esse risco para a sua carteira. Pensando aqui no clube, é aquele cara que eu quero para o meu clube. Vem para cá, porque você vai ajudar o meu clube a ter um resultado melhor. Então, é sempre muito bem-vindo o cliente que tem um sistema de sprinkler adequado instalado. Beleza, obrigado. Guilherme, uma perguntinha para você. Houve um tempo... Essa questão de proteção contra incêndio e segurança em qualquer coisa, não existe segurança gratuita. Não existe você instalar um sistema novo e isso ser mais barato do que não instalar o sistema. Isso aí está na cara, né? Existe sempre um custo. Mas hoje em dia, você acha que segurança contra incêndio em um depósito é só custo ou já passou a ser um elemento para você trazer mais clientes para o seu negócio? Vamos lá. Só complementando um pouco o Lacerda também, se você me permite, Marcelo.
Claro. Eu ainda tenho uma cópia daquela tarifa azul do Instituto de Seguros do Brasil, que era simplificada, em que você tinha lá armazém de depósito com a cláusula 302 e com a cláusula 304. Ele vai se lembrar muito bem disso. Eu fiz parte de comissão de seguro incêndio e lucros cessantes na minha época como segurador, eu já fui segurador também. Tá? Então, a gente tem a formação para saber que uma boa instalação faz toda a diferença. Né? Eu nunca tive um evento que não fosse dominado desde o princípio. Eu tive um caso que eu posso comentar no país. Eu não posso entrar em mais detalhes por uma questão de compliance, tá? Mas eu já tive casos no exterior em que a gente teve uma perda total de um CD porque a legislação local não precisava, não exigia a instalação de um chuveiro automático, de um sistema automático de prevenção. E um comentário que eu diria aqui também é o seguinte: pessoas são falhas. O pessoal de uma brigada que vai estar atendendo um princípio de incêndio pode falhar. Tá? Um sistema automático de combate a incêndio, como o sistema de sprinklers, ele é fundamental para você evitar perdas maiores. Eu acho que é um diferencial. E você oferecer um diferencial para os seus clientes, você vai mostrar que você tem uma instalação altamente protegida, seguindo as normas, pode ser do Corpo de Bombeiros ou até de NFPA ou FM, depende da situação, depende da negociação. Mas aí eu boto uma pergunta depois agora para o Armani. Como é que está a legislação agora para ter uma simplificação para o mercado, que hoje ainda existem empresas que fazem projetos e o barato hoje pode sair caro amanhã. Tá? Então, aí fica, eu faço também uma pergunta para a plateia. Eu diria o seguinte, só complementando. Tá. Por exemplo, você pode ter especificações que você pode dar para o teu construtor fazer um sistema adequado. Você não precisa dizer que você quer seguir uma norma A, uma norma B, uma norma C. Né? Mas se você passar a especificação e o escopo daquilo que você quer, você vai ter um sistema de primeira linha a custos que podem ser muito mais competitivos do que você simplesmente pedir para atender a norma A, B ou C. Fica aqui a pergunta no ar. Só perdi o comecinho da pergunta, Guilherme. Um ruído na comunicação, eu não escutei. Comecinho dela. Comecinho dela? Isso. Eu falei que existem hoje várias normas internacionais, além das normas do Corpo de Bombeiros. Sim. E aí a gente tem federal, estaduais e municipais. Existe, vamos dizer, até uma dificuldade inerente para você fazer um bom projeto que atenda a melhores práticas, quer seja do Corpo de Bombeiros, algumas normas do próprio Corpo de Bombeiros se reportam à NFPA, e aí vai. Talvez uma simplificação da normatização existente seria muito mais salutar para a gente ter cada vez mais sites melhores. Legal. Essa questão é bem interessante e houve um trabalho feito pela Liga dos Comandantes de Corpos de Bombeiros Militares do Brasil, Ligabom, que resultou numa proposta de um modelo nacional de regulamento de segurança contra incêndio. Tá? Ele já existe, está pronto, está na Secretaria Nacional de Segurança Pública, a Senasp. Como hoje nós temos em torno de 17 ou 18 estados brasileiros que têm regulamentos de segurança contra incêndio bastante alinhados, essa questão evoluiu, eu diria assim, mais do que 100%, né? Da década de 90, que é quando eu comecei a fazer análise de projetos, vistorias, para a situação que nós temos hoje. Mas você tocou num ponto que é muito importante a gente comentar com todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui nessa live. Né? Em primeiro lugar, as normas brasileiras e os regulamentos estaduais, eles pedem o mínimo, né, o básico, os requisitos mínimos de segurança contra incêndio. Norma brasileira, norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela pede o mínimo, tá? Aí, sim, as companhias seguradoras, por exemplo, podem estabelecer critérios um pouco mais rigorosos, isso é bastante comum. Em segundo lugar, quando você falou em projeto, né, que é exigido pelos bombeiros, é muito, mas muito importante a gente distinguir para os gerenciadores,
dos galpões logísticos, e o projeto que é feito para licenciamento é chamado projeto legal. Ele é um projeto bastante simples. E muitas vezes, por uma economia, né, de despesas, se contrata esse projeto e se deseja que o instalador faça a instalação em cima desse projeto, o que não é correto. Tá? O projeto legal é justamente para que os bombeiros possam inspecionar a edificação. Para a execução dos trabalhos, e até para facilitar depois uma reforma, né, ou uma expansão das instalações daquela edificação, é fundamental que seja contratado um projeto executivo dos sistemas de proteção contra incêndio. Eu estou falando não só de sprinkler, eu falo de sprinkler, de sistema de detecção e alarme de incêndio, e por aí vai, tá certo? Então, é importante entender que existe 2 tipos de projetos diferentes na área de segurança contra incêndio, né, e para sprinkler isso é bastante importante, devido ao detalhamento que a norma pede aqui no Brasil, né, e também no exterior. A nossa norma, só lembrando, né, para aqueles que não conhecem muito bem o assunto, a norma brasileira de chuveiros automáticos, ou sprinklers, ela é baseada na norma NFPA 13, né, que está hoje a sua edição mais recente, é 2019, a norma brasileira é NBR 10897-2020. Então, não podemos dizer que o Brasil está atrás, né, que não tem nada bem escrito a respeito. Existe um trabalho muito forte sendo feito hoje pela ABNT para manter essas normas bem atualizadas, ofertando para a sociedade brasileira um material que ajude a fazer boas instalações, né? Só depende da consciência dos empreendedores, né, dos construtores, e principalmente daqueles que gerenciam esses centros importantes. Muito bom, Amanda. Me diz uma coisa, vamos, assim, indo no popular, né? O que você acha de quem entra com um projeto para proteger um depósito J2, para quem não tem intimidade com J2, vamos dizer, é um depósito de baixo risco, ou é o segundo em termos de risco, existem 4 classificações de risco, e depois tem aprovação, porque esse prédio está em construção, ele vai ser alugado para alguém, e depois o proprietário aluga isso aí para quem quer guardar pneu, ou quem quer guardar colchão de espuma. Qual é a frequência que isso acontece e qual é o tamanho do tiro no pé que o proprietário está fazendo ao fazer esse tipo de coisa? Tem um ditado, né, que é sobre a lei de Gerson, né, que o pessoal brinca muito. Infelizmente, esse é o uso daquela lei, né, achando que na esperteza vai reduzir um investimento que os órgãos públicos, no caso, o órgão público, o Corpo de Bombeiros, vai aprovar, de fato vai, mas não adianta que o tempo vai contar a verdade, né, e o que era barato vai acabar saindo muito caro para o bolso do gestor daquele empreendimento, para o proprietário daquele depósito, daquele centro de distribuição, por exemplo. Então, a questão de ser J1, 2, 3 ou 4 está vinculada diretamente com a carga de incêndio, né? E para se fazer um bom projeto num depósito, né, principalmente no que diz respeito à questão de sprinklers, a gente sabe que é importante saber qual é o tipo da mercadoria que vai ser armazenada, que vai ser estocada, qual é a embalagem que vai ser empregada, qual é a forma do armazenamento, vai ser em racks, vai ser pilha sólida, vai ter qual altura de armazenamento e qual vai ser a altura do telhado. Então, são 5 perguntas básicas que sem elas você não consegue fazer um projeto adequado. E se, por falha de quem contratou esse projeto, ou depois a manutenção desse serviço num depósito em funcionamento, ou por falha do projetista, o que vai acontecer é que vão verificar, num determinado momento, não seja num dia de incêndio, que a estocagem estava totalmente compatível com aquela edificação. Infelizmente, eu tive a oportunidade de chegar num depósito, num CD de eletrodomésticos, né, e que o projeto dizia que a altura de estocagem era de 3,70. E 3,70 metros permitia um sprinkler com vazão bem menor, né, mas ele tinha a estocagem de altura de 9 metros. Eu não preciso falar que eu vi, durante a madrugada, o incêndio consumir aquele CD inteiro, tá certo? Só por os escritórios, aonde o sprinkler funcionou adequadamente, o único lugar que estava certo, né, a instalação. Então, é o tipo da tentativa que dá errado. Um dia vai acabar dando um problema muito grave.
Infelizmente, era um costume esse aí, e por conta até disso, no caso do Estado de São Paulo, mudou-se a área de compartimentação, né? Várias pessoas me perguntam ainda hoje, mas Armani, por que mudou em 2018, 2011, não me recordo, o J3 e o J4 ficaram com a mesma área de compartimentação, e hoje é de 4 metros quadrados. Mudou exatamente por isso, porque apresentavam cálculos de carga de incêndio que eram cálculos mandrakes, fakes, né? Não tinha nada de verdadeiro. E quando o pessoal inspecionava, encontrava fralda, pneu, plástico, né, colchões, estofados, nada compatível com aquela mercadoria que havia sido declarada num projeto original. E isso é quando você constata a tempo antes de haver um incêndio, né? Daí surge a dor de cabeça para o próprio gestor de ter que adequar as instalações de sprinkler. E eu posso afirmar que atendendo alguns serviços, alguns trabalhos de consultoria, a gente verificou que a dor de cabeça para se trocar uma rede de sprinkler numa área de armazenamento funcionando é muito grande. É absurdo, é trabalho que dura, às vezes, dependendo do CD, vai durar em torno de 1 ano. Então, é uma encrenca muito grande e durante esse período, provavelmente o proprietário, o gerenciador, né, o gestor, está preocupado porque a seguradora também pode não cobrir, tá certo, Zé Carlos? Eu peço até a confirmação, Guilherme. Se a seguradora tinha uma declaração e depois verifica no incêndio que era totalmente diferente o armazenamento, ela pode talvez não efetuar o pagamento de tudo que se espera, né? Vai lá, Guilherme. Rapidamente, porque se você teve uma gravação do teu risco e não comunicou à tua seguradora e, por consequência, ao teu ressegurador, você pode ter realmente problemas de cobertura. Aí Lacerda pode falar melhor até do que eu. Quer falar alguma coisa, Lacerda? Realmente, se você... um dos itens fundamentais para você enquadrar o risco qual é a atividade que ele tem, né? Que tipo de mercadoria está lá dentro, que tipo de bem, carga incêndio, né? Você falou que o cara vai lá uma coisa metálica e, de repente, você tem pneu, né? Colchões, espuma, né? É completamente diferente. Isso vai gerar problema na hora do sinistro. Se houver sinistro, vamos ter problema, sim. Mas eu queria até aproveitar aqui que a qualidade dos armazéns, desses condomínios logísticos, a gente até no IRB recebeu, há uns 6 ou 7 anos atrás, algumas empresas perguntando, mas se o nosso risco aqui tem problema, o que a gente precisa fazer para que o seguro, o resseguro, nos garanta a cobertura? A gente deu uma orientação, né, falamos, tal, e a gente viu nascer, né, muitos investidores aí novos, esses fundos que existem, né? Então, tem nascido vários condomínios logísticos, né, e até grandes armazéns, assim, né, bem protegidos, com sprinkler adequado. Então, a gente tem melhorado. Acho que a qualidade, em função desse investidor que está preocupado com o que o Armani está falando, né, e está fazendo o armazém dentro, porque sabe que se ele tiver um armazém de qualidade, ele vai conseguir atrair um locatário de qualidade e vai conseguir ganhar dinheiro. Então, não interessa para ele se ele pegar fogo lá, ele, né, vai ter um problema sério, né, vai perder dinheiro. Então, é melhor que ele faça, né, como o Guilherme comentou, desde o nascedor do projeto, a coisa correta, a coisa boa, que ele vai ter apoio de seguro, resseguro, e vai ter um público enorme querendo alugar aquele armazém lá dele. Né? Então, em cima disso tudo que vocês falaram, eu queria só acrescentar um negócio interessante sobre o sprinkler. O sprinkler é um tipo de sistema que ele funciona bem, aí não vou precisar vender aqui a eficiência dele. Agora, um sistema mal feito, ele custa quase tão caro quanto um sistema bem feito. É um negócio muito interessante. Porque se você faz um sistema para atender uma altura de estocagem menor, ou uma classificação de uma carga incêndio menor, você ainda tem que pendurar lá uma quantidade enorme de tubos, você vai ter que ter sua bomba, vai ter que ter seu tanque, vai ter que ter seus sprinklers, ou seja, o custo do sistema pode não ser
exatamente o mesmo no sistema mais potente, mas não vai ser um custo desprezível. Então, eu sempre achei isso muito interessante, porque não é opção entre não gastar e gastar, é opção entre gastar e gastar um pouco menos e ter um sistema que é eficiente e ter um sistema que é completamente ineficiente. Né? Então, é muito importante se pensar nisso quando a gente, quando o empresário está pensando em fazer sua instalação, essa economia, essa pequena economia que vai ter para proteger como J2 em vez de J4, lá na frente ele vai fazer, pode ser fatal para o prédio, fatal para o depósito, e a economia não vai ser tão grande assim. Né? Está vindo muita pergunta aqui e realmente a gente não vai ter tempo de responder todas elas, mas eu queria jogar uma pergunta para os três, aí, cada um na sua área, falar como é que afeta aí, como é que vocês veem isso, que é a questão dos depósitos frigoríficos. O Mário Feitosa está fazendo essa pergunta aqui, está dizendo que é muito difícil fazer seguro, mas fora a questão do muito difícil fazer seguro, ela tem um monte de dificuldades técnicas para ser protegido, questão de material de construção e tudo mais. Eu queria que cada um aí dentro da sua área desse um palpite, quais são os grandes problemas dos armazéns frigoríficos e o que pode ser feito, se tem alguma coisa a ser feita para melhorar esse problema. Quem quiser começar, manda bala. Posso eu? Vai lá. Bem, eu acho que o principal em armazéns frigoríficos são a qualidade dos isopainéis e o conteúdo da parede sanduíche, porque num princípio de incêndio que ele pode percorrer e continuar por muito tempo até aparecer, ele vai estar consumindo essa parede e pode ser difícil de segurar depois. Além do próprio sistema de sprinklers que vai ter que ser do modo seco, né, com todo um sistema de detecção e liberação da água no momento correto. Então isso é complicado, tem que ser muito bem feito desde o nascedouro, como eu disse bem, ter um bom projeto é fundamental. Alguém mais quer dar um palpite? Posso complementar um pouco aqui? A questão do isopainel, né, nessas indústrias de proteína, né, batedouros, né, frigoríficos em geral, ele é um problema que já vem há bastante tempo. Nós já fizemos alguns seminários sobre isso, né, com a indústria, até alguns fabricantes de isopainéis presentes. Né? A gente procurou, de alguma forma, mostrar o nosso posicionamento em relação a esse material construtivo. Né? E não tem a menor dúvida que ele veio para ficar, ele é limpo, é bonito, é fácil de colocar, é barato, enfim, é aprovado pela Anvisa, né? Enfim, térmico e acústico, então ele tem uma série de vantagens. Né? Mas a grande desvantagem é a questão da segurança, de como é que você combate incêndio, né? Quando você tem um sanduíche lá e o recheio dele é o isopor, né, para falar no popular aqui, ou espuma. Né? Então, até o nosso engenheiro lá, o Mário Sérgio, ele é uma das pessoas que fez esse trabalho, ele costuma dizer que o isopainel, assim como a gente tem o risco altamente protegido, o isopainel tem que ser altamente cuidado. É que ele tem que ter um cuidado especial. Você pode até colocar o isopainel, mas tem que ter um cuidado especial com ele. Não pode, por exemplo, furar o isopainel para botar lá um equipamento elétrico. Como a gente já viu alguns discos, o cara botou um carregador de bateria de empilhadeira no isopainel. Já botou, enfim, N problemas que a gente já viu no isopainel. Então, a gente tem que conviver com esse tipo de material construtivo, mas tem que cuidar dele. E a gente até sugere que, como se tiver um recheio hoje PIR, né, tem essa coisa que é um pouquinho retardante de fogo, né, aí ilude um pouco o empresário. Eu fui até uma vez num roadshow que tinha um empresário do setor e ele estava colocando para mim, olha, nós instalamos agora aqui um isopainel, mas tem PIR e PUR, sei lá, não sei qual, se era um ou outro. Eu falei, pois mas esse tem um retardante, mas pega fogo, ele é combustível. Como combustível, eu paguei mais caro, enfim. Pois qual é a nossa recomendação? Né? É fazer se você coloca lá o PIR, PUR, sei lá, o próprio isopor,
intercalar com lã de rocha, com isopainel de lã de rocha no meio. E aí você isola, não deixa passar, né? Algumas placas aqui você bota lã de rocha e tal. Enfim, porque o combate a incêndio você não tem como combater dentro, né? Já tem vários incêndios aí que a gente já viu em Porto do Brasil, em empresas desse setor de proteína, né? Que a fumaça sai por dentro da parede. Como é que você vai combater lá? E assim, fumaça negra, aquela coisa toda. Então, o importante é o empresário ter esse cuidado, né? Vai fazer o isopainel, porque nessas indústrias, realmente, o isopainel ele é muito usado, fazer a intercalação com lã de rocha e cuidar muito bem dessa estrutura para que não tenha uma ignição para gerar um problema de incêndio. Armani, passo para você. Tá legal. Eu vou tentar ser rápido aqui, Marcelo, porque tem uma questão, aliás, que já se repetiu mais de uma vez, que eu acho muito interessante a gente esclarecer, que é sobre detecção de fumaça, né? Alguns escreveram aí sensores de fumaça, alguns perguntaram. Só fazendo um parênteses sobre esse assunto, eu gostaria de esclarecer a todos, né, que os sistemas de detecção de incêndio são bastante importantes para o aviso precoce do incêndio, mas eles não vão efetuar o controle, o combate, né? Na legislação estadual de São Paulo, né, eu estou com ela aberta aqui, você não tem a obrigatoriedade desse sistema em depósitos térreos, tá? Aí a gente vai acabar encontrando, sim, detectores, ou por uma questão de consciência, que é exatamente o que o José Carlos falou, existe uma melhora, né, na questão de responsabilidade dos construtores, dos proprietários desses grandes empreendimentos, e que tem colocado, além de sprinklers, tem colocado deteção também. Além disso, a deteção, juntamente com o sprinkler, ela permite um caminhamento maior, que às vezes é uma questão que o Corpo de Bombeiros, por acabar sendo solicitado a fazer o licenciamento, ele acaba apontando esse problema e o projetista vai colocar, além de sprinklers, vai colocar deteção. Mas cabe a gente alertar que o sistema de detecção sozinho, só ele, vai ter que ser instalado ou numa área pequena ou controlada, em áreas menores, separadas por paredes de compartimentação com portas corta-fogo, né? E ainda assim, um galpão logístico, ele não funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Vai haver feriado, fim de semana, ou horário noturno, e quem vai estar presente é somente uma pessoa da segurança, né? E não precisa nem ser um depósito, necessariamente pode ser um centro atacadista, né? Eu moro aqui no Vale do Paraíba, em São José dos Campos, nós tivemos esse mês um centro atacadista que foi totalmente destruído pelo incêndio às 3h30 da manhã, horário em que só tinha a pessoa que era o vigia. Ele era um prédio antigo que não tinha sprinkler, então queimou rapidamente, foram lá mais de 24 horas, 3 dias até o término do respaldo feito pelo Corpo de Bombeiros. Um incêndio bastante complicado, porque quando há queima descontrolada e não tem um sistema de controle de incêndio, conforme a gente está comentando aqui agora, ele acaba se espalhando muito rápido até chegar dos bombeiros. Infelizmente, o dano já era muito grande. Então, a deteção ela é muito valiosa para dar o aviso precoce, para proteger as pessoas que se encontram no interior desses centros logísticos ou depósitos, mas o sistema de sprinkler vai ajudar a fazer o controle automático, com ou sem pessoas dentro, principalmente nesses horários em que o estabelecimento não está funcionando, né? E aproveitando nessa questão da área que é de frigoríficos, né? Existe uma lenda urbana, talvez, os frigoríficos não pegam fogo, né? As pessoas dizem que no Alasca existe incêndio também, né? Inclusive, eu tenho um trabalho da NFK sobre incêndios lá em refinaria, enfim. Não é por causa da baixa temperatura que não vai haver incêndio. O Brasil tem vários casos de frigoríficos que queimaram totalmente. Aí, até vou dedurar a Débora, ela comentava comigo, né, que
existe um engano muito grande de se instalar, por exemplo, um sistema de tubulação molhada, que vai trabalhar a temperatura de menos 4 graus Celsius, né? Lembrando que aí já passou do ponto de congelamento, solidificação da água. Então, uma instalação errada e colocar o sprinkler dry em 100% dessa instalação também não é talvez a saída mais adequada para projeto, né? Poderia ser um sistema de pré-ação. Então, essas questões de projeto têm que ser bem pensadas para que o empreendedor não tenha que gastar muito, né, e que tenha um sistema altamente confiável, adequado àquele determinado risco, tá bom? Mas espero ter ajudado os colegas que ficaram com essa dúvida aí da detecção e compartimentação, tá, Marcelo? Muito bom. Amanda, eu queria continuar com você num ponto que eu acho muito interessante, eu queria aproveitar você aqui, porque é o seguinte, a maioria das pessoas que trabalham com incêndio, que não são bombeiros, que não são membros de brigada de combate a incêndio, indústria e tudo mais, a maioria, e eu me incluo aí, nós somos teóricos do incêndio. Né? Então a gente sabe o que dizem as regras, o que dizem as normas, o que dizem as leis. A gente sabe, inclusive, o que acontece depois do incêndio. Eu e vários de nós aqui já fomos inspecionar o incêndio depois que ele aconteceu, para quantificar danos e tudo mais. Agora, quem é bombeiro sabe o que é combater o incêndio, enfrentar o incêndio. E eu acho que a gente, como teórico, muitas vezes não tem noção da violência que é um incêndio, da velocidade que é um incêndio, e de que muitas vezes, passados 5 minutos ou 10 minutos, não tem mais o que fazer, além de você proteger o que está em volta. Né? Então, eu acho que gostaria de ouvir de você, assim, na visão de um bombeiro que já combateu um monte de incêndio, o que é chegar num depósito de 20 mil metros quadrados, carregado com eletrodomésticos, e o que se dá para fazer aí depois de 10 ou 15 minutos que esse incêndio já está comendo? Bom, em primeiro lugar, para essa pergunta, né, eu gostaria de fazer uma reflexão com todos aqui, que nós temos diversos municípios do Brasil que não têm corpos de bombeiros. Do Brasil, como até do nosso estado de bombeiros, melhor dizendo, vai demorar por baixo, mais de 30 minutos para chegar, de 30 a 40 minutos para mais para chegar naquela localidade. Então, esse é um ponto importantíssimo da gente pensar. Quando vai se construir esse local, tem uma equipe do Corpo de Bombeiros do Estado para fazer um primeiro atendimento, sim ou não, né? Segundo lugar, dependendo do tamanho da carga de incêndio, uma equipe de bombeiros, ou mesmo tendo brigadista, é muito difícil de controlar o incêndio se a carga de incêndio for muito grande e estiver numa área muito extensa. Eu me recordo de um incêndio na década de 2000, numa indústria de tecelagem, que ficava a 300 metros de um quartel do Corpo de Bombeiros. Tá? E eu me encontrava de plantão naquele final de semana, eu estava voltando de uma imensa brigada. Tinha brigada, tinha brigadista, o pessoal procurou trabalhar direitinho, mas o incêndio se propagou por um forro, tá? Um forro daquele forro antigo, chamado forro pacote, que é um prensado de papelão. Conclusão, em 15 minutos, nós vimos a queima de 8 mil metros quadrados. Então, dependendo do material, do conteúdo que se tem no ambiente, industrial ou de depósito, a velocidade de propagação do fogo é algo inimaginável, né? Além disto, né, os bombeiros hoje não podem nem sonhar em entrar numa área gasada, numa área de depósito, numa indústria, sem os devidos equipamentos de proteção individual e respiratória, porque os incêndios que nós temos hoje atingem, sobretudo, plásticos não expandidos, plásticos expandidos, né? E aí nós temos monóxido de carbono presente no ambiente, ajudando, inclusive, contribuindo muito para a formação daquele layer que forma o flashover, né? Aquela queima generalizada por cima, junto ao teto do ambiente, tomando o espaço inteiro. Nós temos óxidos nitrosos, nós temos gás cianeto sendo formado, então o risco para brigadistas, bombeiros civis, bombeiros militares que atuam no Brasil fora é muito alto, é muito elevado. A velocidade é muito grande. Tá? E num depósito,
o tempo vai ser assim, algo significativo, dependendo do que existe de proteção contra incêndio. Eu aposto com qualquer um que vai ser difícil o controle da área, da proteção da área toda, apenas pelas equipes brigadistas e bombeiros. Logicamente, existe o controle depois, porque você vai utilizando técnicas, né, táticas de combate a incêndio, vai cercando o incêndio, dependendo do material que é utilizado. Normalmente no Brasil a gente tem os vedos feitos de alvenaria e eles contribuem, mas aí é só para você realmente trabalhar no rescaldo. Tá? Então, quem imagina que sem um sistema automático vai conseguir controlar o incêndio, né, realmente está correndo um sério risco, e isso é um engano muito grande. E quem se arriscar a trabalhar sem o devido treinamento, né, sem o devido conjunto de equipamentos, de materiais, de recursos necessários, vai com certeza acabar perdendo a vida. Tá? Então, é muito sério isso daí. Agradeço a sua pergunta, Marcelo, e peço aí, inclusive, a reflexão dos gestores de centros logísticos, porque depois que você assiste um incêndio desse, às vezes chega o pessoal de segundo, de terceiro turno. E aí vem uma questão de um impacto social que, num país como o Brasil, né, uma época como essa de pandemia, em que a gente já tem uma perda de postos de trabalho gigantesca. Você, quando tem um incêndio, existe um outro prejuízo, que é o prejuízo social, né? Além da preocupação com vidas e, obviamente, com o patrimônio que a empresa tem, existe a interrupção dos seus negócios, ou seja, o prejuízo financeiro para os cofres da empresa, e existe o prejuízo social também, que são todos aqueles colaboradores que vão perder os seus empregos. Muito obrigado, Amânia. Bem esclarecedora e bem abrangente a sua resposta. Eu estou vendo aqui várias perguntas que estão sendo feitas, e essa aqui eu quero dar tentar dar uma resposta aqui, e vocês, se tiver alguma coisa para acrescentar, me digam, que é sobre a questão que tem muita gente que ainda tem medo de dano por água que pode acontecer quando você instala um sistema de sprinkler. Ou seja, vai molhar toda a minha mercadoria, ou por acidente, ou o material é eletrônico, e como é que fica isso aí, né? Então, gente, eu queria primeiro, antes de passar a palavra para os outros, eu queria dizer um negócio que eu acho que é bem significativo. Hoje em dia, a gente tem o Museu da Língua Portuguesa, que instalou um sistema de sprinklers em todo ele, o Museu do Ipiranga, que vai ter sprinklers em todo ele, o Museu da Imagem do Som, no Rio de Janeiro, que vai ter sprinklers em todo ele, e o Museu Nacional, que, ao que tudo indica, vai voltar com sprinklers em todo ele. Se os gestores dos museus, que sempre tiveram muito medo de dano por água, entenderam essa questão de que você pode pôr um sistema de sprinklers, é confiável, não é uma coisa que sai jogando água para tudo quanto é lado toda hora, eu acho que quando a gente pensa num depósito, a gente tem que aplicar a mesma tranquilidade, vamos falar assim. Quando vocês vão ao shopping, sentam lá para comer alguma coisa, ou vão no cinema e tal, ninguém fica olhando para cima com medo que aquele sprinkler vai abrir na sua cabeça e vai te molhar todo. Porque não vai, né? A possibilidade de acontecer isso é muito pequena. Depois, existem coberturas de seguro para dano por vazamento por sprinkler. É uma cobertura que, aí até o Lacerda pode me alertar, mas o que eu entendo, não sei se eu estou errado, é uma cobertura muito pouco usada, não porque a gente tem pouco sprinkler, porque a quantidade de vezes que é utilizada não é grande. Terceiro, existem sistemas que permitem, se você tiver alguma coisa que seja realmente complicada de molhar, né, permite que você use um sistema que tem uma segurança intrínseca maior, que são sistemas de pré-ação. Os sistemas de pré-ação eles dependem de outros acionamentos para que a água, primeiro, encha a tubulação e depois essa água caia no ambiente. E, em último lugar, ainda tem gente que acha que o sistema de sprinkler, quando funciona, ele funciona como nos filmes de Hollywood. Abre o prédio inteiro e joga água no prédio inteiro como se fosse um dilúvio. Não é assim que funciona o sistema de sprinkler.
O sistema de sprinkler ele funciona, ele abre bico a bico, dependendo da quantidade de calor que cai. 92%, 93% dos incêndios, historicamente, são controlados por até 3 bicos no máximo. Ou seja, em 30 metros quadrados você controla o incêndio em 93% dos casos. Eu estou falando isso porque, como vieram várias perguntas aqui falando sobre o dano por água, eu acho que é uma coisa que cada vez mais a gente vê, através de treinamento, através de palestras e tal, esse tipo de preocupação vai diminuindo, mas ainda existe. Quem quiser fazer algum comentário a respeito aí sobre essa questão esse medo, Guilherme, você tem experiência de dano por água dos sistemas de sprinkler na sua atividade? Olha, eu tive, lá atrás eu comecei a falar que eu tive um evento muito pequeno aqui no país. Eu tive um princípio de incêndio devido a um curto-circuito de uma instalação elétrica que foi prontamente combatido pelo sistema de sprinkler, ele abriu e a brigada acabou conseguiu evitar qualquer coisa adicional. Então, a brigada basicamente não precisou agir. E o bombeiro, quando chegou, já estava controlado. Então, mas isso já faz muito tempo, era uma instalação antiga ainda, na norma FOC, nem se faz mais instalações na FOC inglesa, né? Mas funcionou muito bem, ou seja, e aí eu vou fazer um pequeno comentário. O ideal é que não tenha esse princípio de incêndio, ou seja, faça sua lição de casa, né? Atenda os processos e procedimentos básicos que a gente chama de recomendações de elemento humano, né? Que são coisas simples, que não tem custo ou o custo é marginal, e isso você consegue colocar dentro dos processos normais da tua organização e você realmente reduz a exposição de risco e cria um diferencial, tanto para a aceitação de risco como para os seus clientes. Obrigado. Lacerda, quer acrescentar? Sim, você comentou, né, que há seguros que garantem as perdas que possam ocorrer por mau funcionamento do sistema de sprinkler, né? Na minha experiência profissional, 42 anos aí, eu nunca vi uma grande perda efetiva de mau funcionamento do sistema de sprinkler, né? Então, eu diria assim, para quem tem um depósito, bem falou o Armani, se não tiver o sistema de sprinkler, normalmente a pessoa perde toda aquela área ali, né, que aconteceu o incêndio, porque até a brigada chegar, a proporção já pegou tão grande que você não consegue controlar. Então, o sistema de sprinkler realmente o eficiente para depósitos, CDs, né, logística. Então, é fundamental aí que tivesse o sistema automático de proteção que é o sprinkler, né? Então, a nossa recomendação sempre é que seja instalado o sprinkler nesses depósitos e até compartimentar também, né? Preferencialmente, você tem esses armazéns, às vezes, enormes, você podendo colocar uma parede corta-fogo, né? Com portas corta-fogo, enfim, para evitar, se acontecer o incêndio, você ter uma área menor destruída, né? Então, é fundamental também que tenha esse investimento, mas eu entendo que a preocupação com o dano por água é muito mais, talvez, que você como colocou mesmo, né? O cara vê no filme ali e tal, será que vai acontecer isso na prática? Abre logo tudo, alaga tudo, né? Aquela coisa que na prática não é assim que funciona um sistema bem feito, né? Armani. Então, eu conversei muito com o pessoal eu acompanhei muito esses incêndios em museus que aconteceram aqui no Brasil nos últimos anos, tanto aqui quanto fora daqui, e é um negócio interessante que o que a gente vê é que qualquer bem molhado é recuperável, qualquer bem queimado acabou, né? Isso aí vale para qualquer obra de arte e vale para o que está lá dentro do depósito. A gente sabe que, eu me lembro quando queimou o Museu da Língua Portuguesa, a gente conversou com uma pessoa que conhecia muito do assunto de museus, a gente perguntou, tinha sprinkler no museu? Aí a pessoa falou assim, Deus me livre, já pensou? Ia molhar tudo. Então existe essa dificuldade. Estão perguntando aqui sobre se for eletrônico, se for... gente,
a teoria diz o seguinte, e a prática confirma, sprinkler em qualquer tipo de sistema, você não vai jogar sprinklers em materiais que reagem com água, esse tipo de coisa. De resto, ele protege comprovadamente a grande maioria das ocupações. Pessoal, a gente está chegando, já estamos com 1h15 de webinar, eu acho que essa discussão está sendo muito interessante. Eu queria perguntar para vocês uma coisa, tentar a gente terminar com cada um de vocês, tentando dar um conselho prático para quem está assistindo a gente. Né? O que dá para fazer em termos de qualidade de risco? A gente já falou aqui muito de sprinkler e tudo mais, são investimentos, é uma coisa que você faz mais na construção do que no retrofit, mas o que vocês podem dar de conselho para quem está na área? O que você pode fazer de baixo custo e de efetividade alta para você diminuir a possibilidade de incêndios? Quem quiser dar palpite aí, está à vontade. Guilherme, quer começar? Começo, sem problema. Como eu falei, eu acho que é gestão de riscos. Gente, não tem segredo. Se você tem uma instalação que é boa, você tem que fazer a manutenção dela. E aí você tem processos e procedimentos que você tem que seguir, testar teu sistema, ver se a vigilância tem acesso, por exemplo, se faz parte da brigada, fora do expediente, como foi colocado aqui. Não é só durante o expediente que isso pode acontecer. O Armando disse muito bem, começou um incêndio 3h30 da manhã e só tinha o vigilante. Se o vigilante fizesse parte da brigada, ele poderia ter tomado algumas providências iniciais e, de repente, até o combate ficaria melhor. Né? Mas, enfim, são processos e procedimentos que o custo é marginal ou muito pequeno, de controle, de fazer a bomba funcionar toda semana, ver se está tudo ok, porque a hora que você precisar, o sistema tem que estar confiável. Isso é o mais importante. Você pode ter um sistema não muito bom, não state of the art, mas se ele funcionar, meio caminho está andado. Ele tem que estar em perfeito funcionamento. E aí depende da gestão do risco. Guilherme, só complementar, o que você pode falar sobre as recomendações que a gente chama de elemento humano, as recomendações que são, na verdade, de programas de segurança? Como é que você trabalha com elas? Então, eu vou falar para vocês que, com muito orgulho, o processo que eu iniciei em 2014 dentro da organização, analisando toda a América, né, toda a América do Sul, deu frutos, e o processo que a gente tem hoje, global da companhia, lógico, como eu disse no início, tem muita briga? Tem gente que é refratário, sempre vai ter, mas, enfim, é um processo de gestão das recomendações de elemento humano, que são as básicas para a gente manter um site em perfeito funcionamento. A gente espelhou isso para o mundo. A DHL hoje tem um processo, que riscos operacionais, faz parte da área de gestão de riscos. Tá? A gente tem gente atuando em todos os nossos centros de distribuição, e o nosso foco é recomendações de elemento humano, zero dependência. Tá? Esse é o foco que a gente tem dentro da organização. Recomendações físicas, que dependem de investimentos, aumentar uma reserva d'água, mudar uma bomba de incêndio, isso é uma questão de análise, caso a caso, e cronograma de implementação de acordo com o budget da organização. Isso você não vai resolver de um dia para o outro. Mas recomendações de elemento humano, que o custo é praticamente zero ou marginal, é uma questão de colocar nos processos usuais da companhia. Isso a gente fez. E hoje o nosso foco é zero recomendação de elemento humano. Tem algumas que aparecem? Tem. Mas a gente está sempre analisando e limpando elas. Explica só, para quem não conhece a terminologia, o que são essas recomendações de elemento humano? Que tipo de recomendação é? Vou dar um exemplo básico. Se você quer ter o sistema em funcionamento, os volantes do sistema têm que estar todos na posição aberta. Então, você tem que travar um volante na posição aberta, todos os registros do sistema de combate a incêndio, na posição aberta, se possível, com corrente cadeado. Tá? Você tem que ter um claviculário, pode ser até um claviculário central, no poder da vigilância, que tenha uma chave que sirva a todos os cadeados. Você faz um investimento inicial muito baixo
e você tem uma segurança no teu sistema que é muito grande. Então, esse, por exemplo, é um. O outro é trabalho a quente. Se você tem a miúde, a execução de trabalho a quente, tem todo um processo, né, para poder fazer o acompanhamento depois desse processo de uma solda, por exemplo, numa porta de um centro de distribuição. Né, porque você sabe melhor do que eu, historicamente, até 3, 4 horas depois de uma execução de uma solda, você pode ter uma borra que foi para baixo de um pallet de madeira e tem um princípio de incêndio. Né? E por aí vai, tem teste de bomba, verificação se você está com diesel no tanque no mínimo necessário para um combate a incêndio, fazer os testes do sistema. Então, isso são recomendações que entram no teu dia a dia e você protege a tua instalação e faz com que ela seja confiável e funcione na hora do vamos ver. Que depois que começou, se você, depois de 10 minutos, dependendo da distância da corporação, você pode perder o local. Lacerda, quer complementar? Sim, já que a nossa última intervenção aqui, eu queria até falar um pouco que a gente lá no IRB, né, logo depois que abriu o mercado, né, como tivemos vários segurados que tiveram assim a sua cobertura negada, a gente recebeu muitas empresas lá, muitos empresários, alguns até que faziam um certo apelo. Eu lembro de algumas histórias aqui, de uma especificamente, de um empresário que de uma cidade pequena, que ele empregava quase a metade da população empregada dele. E a gente, haja vista lá a qualidade do risco, a gente não conseguiu dar cobertura para ele, veio e explicou, tal, né? E a gente mostrou para ele o que ele precisava fazer. Tinha lá um relatório com mais de 30 itens de recomendações. E ele fazia espuma, colchão, madeira, tudo assim, um negócio bem, carga incêndio altíssima, né? Mas a gente conversando com ele, e ele se comprometeu e falou assim, olha, você me dá 6 meses, eu vou fazer todos esses negócios que você está colocando aqui para mim. A gente procurou, né, um jogo de cintura, que é um programa que a gente chamou de Fazendo do Limão a Limonada, demos um crédito de confiança, fizemos o seguro com uma franquia bem alta, um preço mais caro também, e falou, olha, daqui a 6 meses, um pouquinho antes, a gente vai mandar o nosso engenheiro lá no local. Fomos no local e realmente o engenheiro voltou impressionado, que ele tinha feito não fez tudo, tinha alguma coisa de investimento um pouco maior, tal, mas ele tinha avançado muito. Nesses itens que não tinha custo, ele fez todos, alguns que tinha, fez lá, sobraram alguns. Então a gente falou assim, vamos dar mais 6 meses com essa condição de cobertura mais agravada para você fazer o que está faltando. E voltamos lá, um pouquinho antes de 6 meses, para ver como é que estava. Ele tinha realmente feito tudo, se transformou daquele limão, né, daquela risco que é espuma, madeira, totalmente mal gerenciado, para um risco bem gerenciado, bem cuidado, né, com sprinkler, né, dentro dos padrões que estava. Ele tinha sprinkler, mas não estava dentro dos padrões, faltava algumas coisas, ele teve que corrigir, enfim. E foi um risco que a gente recusava, e o mercado todo recusava, não só a gente, e o mercado passou a querer o risco dele. Para você ter uma ideia, tem 3 anos a gente perdeu esse risco porque o preço que o mercado está dando é muito, muito mais baixo do que os nossos guidelines. Então, a gente não conseguiu acompanhar o mercado lá. Ficou tão bom o risco que o pessoal levou para lá. Então, a mensagem aqui para quem está nos ouvindo aí, do setor de logística, né, os investidores, financiadores, empreendedores, assim, o nosso setor de seguros e resseguros está aberto para ouvir vocês, para trabalhar junto com vocês. Nós queremos realmente fazer uma parceria, porque quando a gente faz o seguro, faz o resseguro, nós somos parceiros do risco. Se acontecer algum acidente, ele é ruim para todo mundo, para você, para o ressegurador, para a seguradora, para todo mundo. Não é bom para a sociedade, como bem colocou o Armani, para os empregados, enfim. Ninguém interessa que tenha a perda. Então, vamos trabalhar para não ter a perda. Então, tenha nesse setor de seguros e resseguros um parceiro, né? Alguém que vai dar a mão com você. Olha, como é que a gente vai fazer para ficar para esse risco que está aqui, o meio ruim, aqui algumas coisas, vamos transformá-lo, né? Numa limonada, numa caipirinha, pensando aqui no final da tarde já, para a gente poder oferecer esse risco e o mercado querer comprar esse risco. Então, claro, investindo no sistema de sprinkler, essa coisa toda. Então, é importante
eles estejam conscientes, venham conversar com a gente, né, com as seguradoras, com os seguradores, para que a gente possa ajudar no gerenciamento de risco, né, nos programas de segurança contra incêndio, e fazer a qualidade do risco, né, se transformar e que possamos efetivamente cumprir o nosso papel de ajudar no desenvolvimento econômico do país. Isso que a gente quer. Ok? Obrigado. Beleza. Amanda, eu passo para você. Você que é um cara que hoje em dia visita muito galpão, muito depósito, muito armazém, já viu do bom e do melhor e já viu do pior, das coisas mais malucas por aí. Dá algumas sugestões para o pessoal, sei lá, 3, 5 coisas que poderiam ser feitas de baixo custo e de alta eficiência para melhorar a situação da proteção contra incêndio. Primeiro lugar, lembrar aos responsáveis, né, por esses centros logísticos, depósitos, galpões logísticos, que a vistoria do Corpo de Bombeiros, tá, ela é uma vistoria feita por amostragem. Então, ela é muito importante, porque, infelizmente, às vezes o que acende a luz vermelha, né, piscante, é a visita do Corpo de Bombeiros lá, que detecta uma não conformidade, ou uma série de não conformidades que são bastante graves. Mas, aproveitando, né, esse exemplo que eu estou dando, eu gostaria de também fazer um apelo de que os gerenciadores não dependam apenas da visita a cada 3 anos, por exemplo, do Corpo de Bombeiros, para descobrir se existe uma lista pequena ou média ou muito grande, como acabou de falar o José Carlos, né, com mais de 30 itens aí de não conformidade, na sua edificação. Então, chamem um profissional da área de engenharia para fazer a inspeção adequada, né? O país conta aí com ótimos engenheiros e arquitetos que podem atuar fazendo a inspeção, chamada inspeção preventiva dos sistemas, fazendo a inspeção visual, testando os equipamentos, sabendo se eles estão funcionando ou não. Nós fizemos um trabalho em 2014 para 2015, que foi relacionado com os sistemas de sprinklers na cidade de São Paulo. Então, só para lembrar os números aqui, né, eu separei mais de 6 mil prédios de São Paulo, e deles uma grande parte com o sistema de sprinklers. Desses prédios, né, a gente encontrou 187 edifícios que havia problemas com o sistema de sprinklers. A quantidade, inclusive, era de 359 não conformidades. E para os galpões logísticos, né, só estou tomando isso como um exemplo, para os galpões logísticos, o que a gente encontra são não conformidades dos mais diversos tipos. Mas existem certas medidas de prevenção, né, ou certos componentes do sistema, como estava falando agora o Guilherme, o José Carlos também, que o custo não é tão alto quanto se imagina, né, e que são pontos essenciais. Por exemplo, a válvula do reservatório de incêndio está aberta, porque se estiver fechada não tem água, não adianta fazer o melhor projeto do mundo, contratar o melhor profissional, fazer uma instalação que tem um custo relativamente elevado, se depois não tem água para o sistema. E às vezes é uma questão de vazamento numa válvula que você fecha o reservatório, né, então não vai ter passagem de água. Então, tem água para o sistema. Segundo ponto, bomba de incêndio. O conjunto de bombas estacionárias está funcionando adequadamente, né? Nós temos um trabalho hoje na ABNT, que o Marcelo faz parte, inclusive, que é o desenvolvimento de uma norma de inspeção, teste e manutenção. Nosso referencial hoje é a NFPA 25, que é uma excelente norma, mas por questões de língua, né, tá na língua inglesa, e alguns têm dificuldade, mas a norma recomenda que pelo menos você faça um teste semanal nessa bomba de incêndio. Ela é o coração do sistema. Se o nosso coração parar de bater, né, a gente perde a vida. Se a bomba de sprinkler parar de funcionar, o sistema não vai funcionar. Não adianta ter o melhor tubulação, o melhor bico, né, bico certificado, chuveiro certificado, tem que ter uma bomba necessariamente testada. E as válvulas, Guilherme, a gente encontra diversos problemas, né, válvulas com vazamento, válvulas que foram danificadas, às vezes, por carretas, caminhões, né, já encontrei depósitos que mais de 20 válvulas estavam danificadas por impacto de carretas, né, pesadas. Então, saber se as válvulas estão funcionando ou não é importantíssimo,
que é por ali que se passa água para determinados setores. Se a válvula estiver fechada porque tem vazamento, um setor inteiro, que é um setor de mais de 3 metros quadrados, vai estar prejudicado sem proteção. Então, você pega reservatório, bomba de incêndio e válvulas, né, você já está conseguindo cobrir uma boa parte e tem uma grande chance de que o sistema vai funcionar adequadamente. Então, eu deixo o apelo para que não pensem na manutenção preventiva depois que o incêndio já começou, tá bom? Obrigado. Pessoal, estamos completando aqui 1h30, eu acho que está de bom tamanho. Eu realmente, do fundo do coração, agradeço muito a vocês pela colaboração, pelas opiniões, os comentários aqui que acho que vocês estão vendo por aí também, altamente, pessoal satisfeito com o nível da conversa, com o tipo da conversa. Acho que foi excepcional. Eu estou muito satisfeito com o que a gente conseguiu. Agradeço novamente a todos e eu passo a bola para a Shirley para fazer o fechamento aqui do evento. Um abraço para todo mundo. Nos vemos numa próxima oportunidade aí para falar um pouquinho sobre incêndio, como melhorar as coisas, como a gente dá mais uns passos para ter uma situação melhor nessa nossa área de incêndio, que é um pouquinho sofrida, mas melhora e tem melhorado todos os anos. Um abraço para todo mundo. Marcelo, passamos 1h30, a sensação é que foi quanto? 15 minutos? 20? Realmente um assunto muito interessante. Não percebi que se passou 1h30 e tenho certeza que quem nos acompanhou também tem a mesma sensação. Obrigada a todos. Falamos muito em gerenciamento de risco e a gente teve um problema nessa transmissão, que infelizmente, com toda a preocupação anterior em fazer a coisa bem feita, acabou não funcionando. Nós tínhamos 743 inscritos para assistir essa nossa palestra, e infelizmente, até agora ainda não sei exatamente o porquê, mas são coisas da tecnologia, o nosso sistema Zoom barrou no 100 e não deixou mais ninguém entrar. Era uma coisa que eu não podia corrigir com o avião voando, né? Então, eu peço muita desculpa aos nossos palestrantes, ao Marcelo e aos nossos ouvintes. E me comprometo, inclusive aqueles cujos colegas, amigos não conseguiram entrar, podem transmitir o nosso recado de pedido de desculpas e dizer que essa transmissão vai ser enviada para cada um desses 743, para que aqueles que não conseguiram assistir diretamente possam acompanhar. O agradecimento a todos os participantes, a todos os ouvintes que continuaram conosco, não houve nenhuma queda de participante, todos ficaram até o final, porque realmente foi uma apresentação de altíssimo nível. Muito obrigado, Marcelo, Cássio, Lacerda, Guilherme, e eu espero que vocês voltem para uma continuação dessa nossa conversa. Isso também vai estar disponível no canal do YouTube e vai estar disponível também no novo produto da Tecnologística que entra no ar no final da próxima semana, que é o nosso canal Log TV. É um canal de TV por streaming que vai falar exclusivamente de todos os assuntos de transporte e logística, tudo que compõe essa nossa pujante atividade, e para a qual vocês já estão convidados também. Obrigado, Marcelo, obrigado a todos.